Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Simcast. Chegamos na terceira edição. Hoje falaremos dos governos que passaram aí até 2022 no governo Bolsonaro. E o vídeo tá simples, tá tranquilo. Eu sou o apresentador Henry e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pod Simcast. O presidente Fernando Collor de Mello assumiu em 15 de março de 1990, encerrando sua renúncia da presidência em 29 de dezembro de 1992. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo povo desde 1960. Ficado comprovado que Collor recebeu 20 milhões de propina entre 2010 e 2014 para facilitar a construção de obras da UTC Engenharia na BR Distribuidora. Usando sua influência política como senador, os valores passaram por lavagem para ocultar sua origem ilícita. O caso que foi julgado é uma ação em que a Procuradoria-Geral da República, PGR, acusou Collor de recebimento de propinas em contratos da BR Distribuidora, antiga substância da Petrobras, na venda de combustíveis. As investigações começaram na Operação Lava Jato. Os crimes imputados ocorreram entre 2010 e 2014. A PGR acusou o ex-presidente e seu grupo de terem recebido 30 milhões de propina. De acordo com a denúncia, a suposta organização de a Collor pertenceu teria recebido vantagens indevidas em contratos da BR Distribuidora, em um suposto esquema de envolvimento à influência do então senador para indicações estratégicas na empresa. A denúncia foi apresentada em 2015 pela PGR e aceita em 2017 pela segunda turma do STF. O governo Itamar Franco foi um período da história do Brasil que teve início no dia 29 de dezembro de 1992, com a renúncia do presidente Fernando Collor de Mello. Até o dia 1º de janeiro de 1995, período no qual o país esteve sob o comando de Itamar Franco, o país vivia um período conturbado. Portanto, o novo presidente procurou realizar uma gestão transparente, buscando apoio dos partidos políticos e procurando atender aos anseios da sociedade brasileira. Informalmente conhecido como República do Pão de Queijo, defendeu o relacionamento do Fusca, que ficou conhecido como o Fusca de Itamar. O governo Itamar registrou o crescimento do PIB em 10% e 6,78% da renda por capital. Itamar assumiu com a inflação em 1.191,9% e entregou a 22,41%. Fernando Henrique Cardoso começou prometendo a tal reforma agrária. Reforma agrária, que é uma política de distribuição de terras brasileiras consideradas improdutivas. Mas mesmo com todas as brigas de latifundiários e trabalhadores rurais, a real intenção era manter a inflação e talvez até aumentar a moeda brasileira. Em 1997, ele foi reeleito, vencendo Lula, e em 1998 ele continuou sua era, a era FHC. Mas a situação piora quando recorreu a um empréstimo internacional, que resumidamente resultou em um aumento de 50% de desempregados, chegando em 2002 com 7,88% dos brasileiros sem emprego. Mas mesmo com todos os problemas, ele conseguiu dar mais bolsas de estudos e diminuiu a mortalidade infantil. Após a era Lula, o Brasil só não melhorou sua economia, mas concorre a um assento permanente na ONU e nas reuniões do G20, entre os países mais ricos do planeta. O mensalão foi em 2005 e criou o escândalo entre alguns membros, mas mesmo assim foi reeleito. Em 2008 seu governo chegava ao fim, mas o PT continuava com a Dilma Rousseff. Mensalão, que resumindo é o esquema de corrupção de desvio de verbas políticas para deputados que votassem a favor de projetos apresentados pelo governo federal e que gerou uma das piores crises políticas do governo. Dilma Rousseff, a primeira candidata mulher a ser presidente, que teve algumas polêmicas de corrupção, mas foi um tanto quanto perdoado por uma parte da população pelo alto nível de crescimento e consumo. Mesmo assim, o governo não escapou de criar novas polêmicas, como foi no seu primeiro ano de mandato, que foi protagonizado por uma usina hidroelétrica de Belo Monte, que foi criticado pelos ambientalistas. Com pouco mais de 13 meses de governo, teve que enfrentar mais polêmicas envolvendo corrupção e 7 ministros pediram demissão. Durante o governo Dilma, foi criado o Programa Sem Miséria e a Comissão Nacional da Verdade, ou CNV. Com a criação do projeto Lava Jato, criado pela polícia, muitos políticos foram presos por corrupção. Com a eleição mais acirrada da história do Brasil até hoje, Dilma Rousseff foi reeleita, mas com a Lava Jato, a base da Dilma foi completamente enfraquecida e sua popularidade foi caindo mais e mais. Considerando Dilma culpada de seus crimes de responsabilidade fiscal, quem assume o impeachment de Dilma foi Michael Temer. O Temer, o cara que foi o vice-presidente da Dilma
e que assumiu depois do impeachment dela. Vamos resumir. O governo dele foi protagonizado pelos caminhoneiros que fizeram uma greve de 10 dias contra o aumento de diesel, entre outras coisas. Fora isso, nesse mesmo tempo, o ex-candidato Lula foi preso por barganhar um apartamento de 3 andares em troca de certos benefícios. Em 2019, Bolsonaro assumia com uma política neoliberal e estimulando o agronegócio e flexibilizar as leis trabalhistas. Ofuscado pela pandemia global da Covid-19, que já falamos aqui no Podcast, e também com a invasão da Ucrânia, a economia despencou.